Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês um tópico, um assunto de uma reunião que eu fiz ontem com alguns dos meus liderados, das minhas equipes de vendas aqui no Grupo NBK. E essa pauta veio de um livro que eu li chamado Os Segredos da Alta Performance, ou O Poder da Alta Performance, é de Brendon Burchard. É um top best-seller ali no New York Times, nos Estados Unidos. E eu trouxe aqui para vocês algumas visões, né? E os tópicos que são falados nesse livro que eu aplico no meu dia a dia, todos os dias, para aumentar minha produtividade nos meus negócios, nos meus relacionamentos, em todos os ambientes que eu estou trafegando, tá bom? Então fique ligado aí no vídeo e a gente já se vê. Bem, antes de a gente começar o assunto aqui, se inscreve no canal aí, deixa tua curtida, sei que com certeza você vai gostar bastante do assunto e se puder deixa teu comentário no final falando se você curtiu o vídeo, gostou do vídeo ou não, tá bom? Bem, esse livro, ele fala sobre um assunto da alta performance, ou seja, ele basicamente resume que a alta performance é sobre você estar crescendo o tempo todo. Eu já cansei de falar aqui para vocês que quem se propõe a prosperar precisa estar pensando em crescimento o tempo inteiro. Afinal de contas, quem não está pensando em crescimento, naturalmente está quebrando, está caindo. Eu penso assim, por isso que todas as minhas ações e estratégias nos meus negócios e nos meus relacionamentos tem a questão de como eu faço para dar o próximo passo, como que eu faço para ir para o próximo nível. Então, nesse livro que eu me identifiquei bastante, ele fala sobre 6 pontos, né? Ele divide os 3 primeiros sobre capacidades pessoais e os 3 últimos sobre os seus relacionamentos, sobre os ambientes que você está, o ambiente social. Então, os 3 primeiros pontos que ele resume em 3 letras, na verdade eu resumi em 3 letras para sempre lembrar a abreviação ali, a palavra pen, né, a palavra lápis, ou seja, caneta na verdade, né, que são as letras P, E e N, ou seja, pen. Então, são 3 coisas básicas que você como pessoa precisa estar trabalhando para poder aumentar os teus resultados, em seja lá o que você quer fazer. Primeira letra P é sobre procurar clareza, ou seja, em tudo que você vai fazer na vida, se você não tiver clareza de como fazer as coisas, de para onde você está indo, do que você vai, de quanta energia e tempo você vai precisar se dedicar, muito provavelmente você vai demorar muito mais para chegar onde você quer chegar. Eu sempre gosto de falar fazer uma comparação aqui, né? Quando a gente vai sair de casa e ir para algum lugar, a gente pega o nosso carro para pegar um ônibus, um transporte público, a gente sabe muito bem para onde a gente está indo, a gente sabe muito bem quanto tempo leva para chegar no lugar que a gente está indo. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente usa o Waze, que a gente bota ali o endereço e ele nos leva até o lugar onde a gente quer chegar. Então a gente tem muito claro, quando a gente sai de casa, para onde a gente quer ir, quanto tempo a gente vai levar, como que a gente vai chegar lá. E isso nos deixa mais tranquilo, sabe? Pô, eu tô indo para aquele lugar, vai levar tanto tempo e eu vou de ônibus. Então, pô, eu já sei, muitas vezes eu já fiz esse caminho, né? Então eu vou meio que automaticamente, sem precisar pensar muito. E nos negócios, na vida é a mesma coisa. Quando você tem clareza para onde você quer ir e do que você precisa fazer, quando você começa a fazer, as coisas vão se tornando cada vez mais claras e mais fáceis de serem feitas. Porém, muitas vezes quando a gente vai começar a fazer alguma coisa pela primeira vez, a gente não tem tanta clareza assim. Por isso a gente fala com pessoas, a gente faz perguntas, a gente lê livros, a gente vê vídeos, né? Vai pegar informação com quem já fez. Ou seja, antes de fazer algo, a gente busca ter clareza nas coisas que a gente vai fazer, onde a gente quer chegar e, obviamente, quanto de energia e de tempo isso vai nos demandar para que a gente realize essa determinada tarefa. A segunda letra do PEN, que é o E, fala sobre energia. E o que é energia? Energia é a disposição que você tem para realizar suas coisas. Uma pessoa sem energia, uma pessoa que não consegue ter um determinado tempo focado em algo, um foco de qualidade, não é
Você vai começar a fazer uma coisa e de repente ali vai fazer outra, depois outra. Você não tem uma agenda, você não tem um planejamento. Você não cumpre seu planejamento. E para cumprir o planejamento você precisa de energia, ou seja, você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa ter uma rotina, você precisa descansar, você precisa se afastar daquelas pessoas que tiram a tua energia e se aproximar das pessoas que te dão energia, né, te trazem energia. Ou seja, a energia é ponto fundamental para quem quer se desenvolver e quer crescer. Se você não tem, se você não desenvolve, e energia não é algo que você nasce com ela, tem gente que nasce com mais, né? Tem gente que naturalmente tem mais, mas tem gente que precisa criar. Eu, por exemplo, eu preciso criar energia. Eu preciso fazer exercício físico, eu preciso me alimentar bem, tomar um cafezinho, me aproximar de pessoas boas, assistir muitas vezes um vídeo, ler um livro. Com a clareza, né, do tópico anterior, eu também tenho mais energia para fazer as coisas, porque quando a gente vê as coisas claramente, nós temos mais disposição para fazer, né? Quando a gente vê o resultado já, pô, eu ainda não fiz, mas eu já consigo enxergar o resultado. Isso nos dá muito mais ânimo, muito mais energia para a gente fazer as coisas. Então o segundo ponto é muito importante para que você possa realizar os teus projetos. O terceiro ponto, que vem de dentro da gente, não vem de um coach, não vem de frases motivacionais na internet, não vem dos teus pais, não vem do teu cônjuge, da tua namorada, do teu namorado. Vem de você. É aquela necessidade que você tem para realizar algo. Ou seja, por que você trabalha? Por que você se dedica tanto a algo? Por que você está construir uma empresa, um projeto? É uma necessidade de dentro de você que você tem para poder fazer aquilo. Não foi ninguém que te mandou, que te obrigou. Geralmente as pessoas que são mandadas e obrigadas, elas fazem aquilo por simplesmente uma obrigação que tem que fazer, mas acabam fazendo sem tanto afinco. Por quê? Porque não é necessidade delas. Eu vou citar um exemplo. Eu sempre fui um estudante mediano, da média para baixo. Nunca me orgulhei disso e sempre me dediquei muito pouco aos estudos na época da escola, do ensino médio. E hoje eu tenho uma necessidade muito grande de provar para as pessoas e para mim mesmo, em primeiro lugar, que apesar de eu não ter sido um bom estudante, isso não quer dizer que eu seria um péssimo profissional, que eu não teria uma boa carreira, que eu não poderia construir meus projetos e ter sucesso. Então isso é muito forte dentro de mim. Então por isso que toda vez que eu vou me dedicar a um projeto, que eu estou trabalhando, eu sempre lembro disso. Cara, por me expor também muito nas redes sociais, né? Eu vejo que as pessoas olham para mim, para se inspirar comigo. Eu vejo que amigos meus da época de escola falam comigo e falam: pô, caramba, cara, muito maneiro esse projeto seu, bacana a tua trajetória aí, pô, nunca imaginei que você poderia chegar onde você chegou. E isso me traz um certo confronto, né? Isso me traz um certo comprometimento. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão olhando para mim. As pessoas que me veem fazendo os projetos que eu faço estão olhando para mim. E são muitas vezes pessoas que estudavam comigo e não acreditavam em mim. Então isso me dá ânimo, me dá força, é uma necessidade que eu tenho dentro de mim. Outra coisa, obviamente, é a minha família. Minha família, quero que ela tenha o melhor do que ela pode usufruir aqui. Então eu tenho uma necessidade muito grande de prover para eles. Eu construí essa necessidade, né? Depois de casar, depois de ter filho. Então a necessidade que a gente tem, você tem que buscar a sua dentro de você. Não esperar alguém te motivar. Não ir em busca de trabalhar pela necessidade dos outros. É pela tua necessidade de fazer uma viagem, de melhorar de vida, de não aceitar mais andar de transporte público, por exemplo. Então busca isso dentro de você e arranja uma maneira de lembrar disso o tempo todo, de estar te lembrando disso, sabe? Esse é um ponto muito importante aí para a tua caminhada. Os 3 últimos pontos que tem muito a ver com o lado da tua socialização com pessoas. Os 3 primeiros pontos que eu falei: procurar clareza, energia e você tá buscando sua necessidade, são coisas que vêm de dentro de você. Tá? Você que tem que buscar. A segunda parte, que são as 3 outras letras, são que a gente resume a PIC, em inglês, P-I-C, são coisas relacionadas aos teus relacionamentos, ou seja, ao ambiente social, com as pessoas que você convive. A primeira letra, o P, diz respeito à produtividade. E quando a gente fala de produtividade, eu sempre gosto de lembrar para vocês nos vídeos que eu falo que é impossível você se tornar mais produtivo trabalhando mais. Simplesmente, porque eu sei que muitos de vocês já trabalham o suficiente e não tem como trabalhar mais. Se trabalhar mais vai morrer de um infarto, de um estresse extremo. Mas quando eu falo de produtividade, eu falo em você ter mais pessoas contigo nos seus projetos. Ter mais pessoas trabalhando contigo, alinhadas contigo e dedicando o tempo delas também aos projetos que você construiu, ao departamento que você trabalha, enfim, ao projeto que você está envolvido. E aí, esse projeto ele se torna mais produtivo. Consequentemente, você, por ser a pessoa que lidera o projeto, você vai se tornar mais produtivo, porque você vai ter pessoas trabalhando contigo. Por exemplo, você tem uma família, você está em casa,
como é que se torna mais produtivo no ambiente de casa. Você tem uma pessoa, uma faxineira, por exemplo, você tem uma pessoa que faz uma comida para você, você tem uma pessoa que cuida do seu filho, você tem a sua esposa que cuida das contas da casa, por exemplo, ou que cuida de alguma parte da casa. Ou seja, você como família, tendo esse suporte dessas pessoas, você se torna mais produtivo. Ou seja, somente com mais pessoas, ou às vezes com tecnologia até, né? Você bota ali alguma coisa para fazer por você, os softwares, os aplicativos de tecnologia acabam nos tornando mais produtivos também. Mas não tem nada mais produtivo do que você ter pessoas trabalhando junto contigo. Outra coisa muito importante também para a gente se tornar mais produtivo, quando eu falo acrescentar pessoas é um ponto importante, mas outra coisa importante também é a gente estudar mais, a gente praticar mais. Por exemplo, um vendedor que ele começa numa empresa, não tem habilidade de vendas e começa a estudar e praticar, as primeiras vezes que ele está falando com o cliente, ele vai vender muito pouco, porque ele não tem tanta habilidade. Mas depois que eles começam a estudar, se dedicar mais, repetir, aprender com os erros, a produtividade dele vai aumentando. Aquela pessoa que fazia uma venda por dia, agora está fazendo 3, 4, 5, no mesmo período de tempo. Por quê? Ele adquiriu habilidades, competências que ajudou ele a se tornar mais produtivo. Então, estudar, praticar, melhorar o que você já faz e ter pessoas junto contigo, aumenta a tua produtividade. E isso vai te fazer ter uma performance melhor ao longo do tempo. Então você tem que buscar ir improvisando a tua performance através da dedicação nos estudos e através também de acrescentar pessoas contigo nos projetos que você está envolvido. O quinto e penúltimo ponto é a influência. O que é que você quer dizer com influência, Ali? Influência é sobre você ter uma história, você ser um case de sucesso, você fazer alguma coisa de útil, você ter algum resultado e você influenciar pessoas através dele. Independente do resultado, se ele é muito grande, se ele é pequeno, se você está somente no início do seu projeto, os seus resultados eles influenciam pessoas. Por exemplo, o seu resultado na academia. Você posta na academia, se você mostra para as pessoas que você evoluiu, se você mostra para as pessoas a tua rotina e o que você fez para evoluir, para ter um resultado, isso vai influenciar alguém. Às vezes a gente acha porque está começando, porque está no início da nossa carreira, a gente acha que a gente não vai influenciar ninguém. Mas eu sempre lembro da frase: tem alguém sempre pior do que eu. Independente do seu tamanho, tem sempre alguém que nem começou ainda e você já começou. Então você pode se influenciar essa pessoa a começar alguma coisa. Ou seja, a influência, o que é que ela faz contigo? Ela não é só para encher teu ego, para as pessoas te aplaudirem, para as pessoas te elogiarem. A influência é para você que é maduro ou que quer conquistar a maturidade, é para dizer a você assim, ó, cara, se liga porque tem alguém olhando para você e buscando a influência, e buscando se inspirar contigo. Ou seja, você querer se tornar influente não é simplesmente para aparecer nas redes sociais, para mostrar para as pessoas que você é bom, mas para, além disso, né, é bom mostrar que a gente é bom, mas para esse bom que as pessoas te elogiam, que dizem que você é para fazer você entender que, pô, se eu sou bom, eu posso fazer mais. Se eu sou influencio pessoas, eu posso continuar influenciando elas. Então eu vou continuar a minha caminhada, porque tem gente precisando dessa inspiração. Não é simplesmente para encher tua bola, né, inflar o teu peito e você ficar achando que é o bonzão. Usa isso para fazer mais. E, consequentemente, a tua produtividade vai aumentar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui com você. Porque eu sei que tem pessoas, assim como você, que querem escutar isso, que precisam escutar isso. E eu sei que elas vão sim se inspirar com tudo que eu falo aqui. Então, isso eu me cobro muito para fazer mais e fazer melhor. Esse tipo de influência que eu gero nas pessoas me faz querer fazer melhor. Então, quando você tem resultado influenciando pessoas, você busca fazer mais. E eu aconselho você a ter ações nesse sentido. E o último ponto aqui, que é a letra C, que diz respeito à coragem. Para toda vez que a gente vai ter um desejo de ir para o próximo nível, a gente precisa ter coragem. Alguma medida de coragem precisa ser colocada em prática. Não tem como você evoluir de nível, melhorar a sua performance, você tem que ter coragem. Por exemplo, eu vou citar um exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da saúde. Quem se propõe a correr, por exemplo, uma meia maratona, sei lá, de 20 km, 10 km, a pessoa tem que ter coragem para ir treinar, para acordar cedo, para pegar um tempo do dia e dedicar a saúde, a fazer essa maratona de 10 km que nunca fez na vida. Então, para eu melhorar a minha saúde, eu tenho que ter uma atitude de coragem para tomar alguma atitude
e fazer algo que eu nunca fiz, ou fazer algo que me desafie. Muita gente sai da casa dos pais, isso requer coragem. Deveria ser algo natural, né? Mas hoje em dia não é. Hoje em dia as pessoas querem ficar na casa dos pais para economizar, para ficar perto dos pais, para ter uma vida mais cômoda. Sair da casa dos pais é uma atitude de coragem, porque agora, a partir daquele momento, vai depender de você. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. Casar é uma atitude de coragem, porque você vai deixar de pensar só em você e pensar no seu cônjuge. Ter filho é uma atitude de coragem, porque você vai pensar primeiro no teu filho, depois em você. Isso vai te fazer se movimentar mais. Abrir uma empresa é uma atitude de coragem. Querer liderar é uma atitude de coragem. Querer iniciar novos produtos, novos projetos é uma atitude de coragem. Então, analise o teu ambiente, analise as coisas que você precisa fazer que requerem coragem sua. Se planeja para também não ser negligente e toma coragem para fazer as coisas que você quer fazer. Isso vai aumentar a tua performance. Hoje, por exemplo, a gente está num escritório enorme aqui em Alphaville, de onde eu estou gravando, o escritório do grupo NBK, e necessitou de muita coragem de minha, né, e dos meus sócios para poder fazer o investimento aqui, que não foi barato, mas nós sentamos, conversamos e analisamos. Pô, será que isso vai aumentar a nossa performance? Será que as pessoas vão começar a nos valorizar mais? Será que o ambiente vai fazer com que a gente produza mais? Apesar do investimento ser alto, e a gente analisou e a gente viu, pô, a gente precisa tomar essa atitude, ter coragem e investir, porque estava cômodo pra gente estar no lugar que a gente estava. Então a gente vamos mudar para São Paulo, vamos abrir um escritório novo, vamos investir nisso aqui, vamos trazer pessoas para cá. E essa coragem acaba nos colocando num ambiente de mais pressão, e o que ocasiona em quê? Em mais produtividade, em mais crescimento, em mais desenvolvimento. Então a coragem faz parte das pessoas que buscam uma alta performance. Beleza? Então aqui eu finalizo o vídeo. Se você gostou das visões que foram passadas aqui do livro lá que eu falei, O Poder da Alta Performance, eu uso isso aqui todos os dias na minha rotina. E eu espero que você também tenha curtido aí. Deixa o teu like, teu comentário e também se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse que com certeza vão ajudar você na sua caminhada, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!